Eu estava me lembrando, quando eu cheguei aqui, que da última vez que eu estive neste auditório, eu estava com o Leonardo Boff. E havia um encontro, acho que era da Rosa Cruz, tinham nos convidado para nós falarmos juntos. E eu sempre gosto muito do Leonardo Boff. Eu gosto muito quando ele diz que o planeta Terra é a nossa casa comum e que nós temos que cuidar da nossa casa. Não é verdade? Nós vivemos no planeta Terra. Nós somos filhos e filhas da Terra. Nós não vivemos se não tiver uma terra que possa dar plantas saudáveis para nós, alimentos saudáveis. O ar, se não tiver purificado, nós vamos ficar intoxicados. As águas têm que estar purificadas para que nós fiquemos bem, não é assim? Nós dependemos de todas as outras formas de vida que existem no planeta. Sem elas, nós não vivemos. Não existe um ser humano separado. Quando falam o ser humano e a natureza, eu digo o ser humano é a natureza. Nós somos seres naturais, somos filhos e filhas da terra. E por isso nós cuidamos. Como nós cuidamos, alguns cuidam bem de suas mães. Tem gente que não gosta da mãe. Alguém aqui não gosta da mãe? Acha que a mãe é malvada? Existe mãe malvada também, se ninguém levantou a mão, hein? Estão escondendo. Tem gente que tem mãe malvada, né? Mãe que compete com filhos, com filha, né? Isso também existe. Mas, de maneira geral, a ideia de que aquela que gera a vida, ela vai ter uma preocupação que essa vida tenha continuidade saudável, né? Então, é este o princípio, que a mãe terra, agora, ela de vez em quando se mexe, vocês já perceberam? Ela dá de ombrinho assim o tsunami que aconteceu no Japão. Não era castigo para o povo japonês, vocês sabem disso, né? Porque tem gente que confunde. Eu gosto muito de explicar, porque as pessoas acham que karma é se, por exemplo, acontece uma coisa ruim em algum lugar, que muitas pessoas sofrem e morrem, estão pagando karma. Não estão pagando karma, não. Isso é acidente, acontece. Doenças acontecem. Não tem nada a ver que é karma negativo de vida anterior. Não é bem assim que nós entendemos a lei do karma, a lei da causa e do efeito e das condições. Mas o que você faz com que aquilo que chega até você? E eu achei muito importante, hoje eu trouxe a Érica aqui, né, que está fazendo a Libras, que se chama, né? Para as pessoas que têm deficiência auditiva, que são surdos, né? Porque eu tive no programa da Fátima Bernardes, há 2 dias atrás, e nesse programa apareceu um casal muito bonito. E este casal, não sei se vocês todos... Alguém aqui assistiu o programa? Não foram todos, porque às 10, 11 da manhã, né? Está todo mundo trabalhando, você não está fazendo nada? Estava de folga. Ele anda sempre comigo pelos meus voos, ele está sempre no ar. Ele é um comissário de bordo, né? A gente está sempre junto, para cima e para baixo. Então ele estava de folga, ele pôde assistir o programa. Vocês todos trabalhadores estavam nos seus locais de trabalho e não assistiram. Mas foi muito bonito, porque tinha esse casal, e ela é uma fonoaudióloga. E essa fonoaudióloga, ela estava precisando de alguém que soubesse fazer a linguagem de sinais, que se chama Libras. E ela encontrou esse moço. E esse moço veio para ajudá-la. E ele gostou muito dela. E ele começou a... O que eles falaram assim, como é que você fez a cantada? Você não fala, né? Ele disse assim, olhando. O olhar profundo, interessante, né? Então ele olhou para ela. Depois mandava mensagens. E outra coisa que eu aprendi muito importante, que ela veio dizer, que a pessoa que tem deficiência auditiva, ela não é reconhecida pelos outros. Quem tem deficiência visual, você logo percebe, porque a pessoa anda com um cajadinho, os olhinhos são um pouco diferentes, né? Precisa de apoio. Pessoa que tem deficiência na perna, na coluna, enfim, que tem alguma parte do corpo também é bem visível, né? Mas a pessoa que tem deficiência auditiva, ninguém sabe. E não é incluída. Chega num restaurante, não consegue falar. A pessoa responde e não sabe o que o outro respondeu.
Então é muito doloroso e difícil. E isso me fez descobrir que nós não estávamos dando atenção às pessoas que têm essa necessidade. Então eu pedi que ela viesse hoje aqui para poder iniciar, que da agora em diante todas as palestras que eu fizer em público, vai ter alguém, talvez a Érica mesmo, algum amigo dela, um companheiro, que possa nos ajudar para que aqueles que não são capazes de ouvir possam entender o que eu estou falando. Porque o que eu falo são os ensinamentos de Buda, não são invenções minhas, não são coisas que eu criei, eu achei, eu descobri, não. Eu sou uma monja de uma tradição chamada Soto Zen. É uma ordem que existe no Japão. Essa ordem começou lá na China, e antes da China estava na Índia. Então na Índia tinha um príncipezinho, que era chamado Siddhartha, que ele começa a se questionar sobre os significados da existência. Tem um último livro que eu escrevi, que se chama O Sofrimento é Opcional. Como que o Zen Budismo pode ajudar a lidar com a depressão. Depressão é a doença da nossa época, né? Eu tenho sido chamada para fazer palestras em vários órgãos públicos, em várias empresas, onde a preocupação maior é com pessoas deprimidas, licenças por depressão. O que antigamente achavam que era preguiça, má vontade, e que nós já descobrimos que é uma doença que pode se tornar crônica, que é grave. Quem estava comigo também nesse encontro era um médico, um neurocirurgião aqui das clínicas, que ele apresentou um cérebro que medita, um cérebro doente. Foi bem interessante, áreas do cérebro que são estimuladas. E o que a neurociência descobriu? Que as pessoas que fazem meditação de forma sistemática por alguns anos, células dentro do próprio cérebro crescem, se desenvolvem. E existe um estado que a gente vai chamar no budismo de nirvana, que é paz, que é tranquilidade, um bem-estar, que é possível acessar, porque acessa a sabedoria. E sabedoria não é uma coisa difícil. A gente fala sabedoria para os sábios, né? Sábios são pessoas lá grandes. Não, sabedoria é compreensão clara da realidade. Nós sermos capazes de compreender o que está acontecendo conosco, no nosso corpo, na nossa mente, o que está acontecendo no nosso bairro, no nosso local de trabalho, o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país, o que está acontecendo no planeta. E sermos capazes de tomar atitudes adequadas, se for necessário, para reverter alguns quadros. Nós falamos muito de violência aqui no Brasil, mas quando eu fico olhando alguns filmes que passam sobre o que está acontecendo na Síria, vocês já viram as cidades da Síria, que não tem pedra sobre pedra, que está tudo cinzento? Nós temos muita violência aqui no Brasil, mas não se compara com guerra, gente. Guerra é outra coisa. Não tem escola, não tem empresa para você ir trabalhar, não tem casa para você voltar, não tem roupa para vestir, não tem comida para comer, nem água para beber. É outra circunstância. Por isso que eu sempre acho que a gente tem que agradecer onde nós estamos, e que nós possamos criar condições cada vez melhores para que a nossa vida e a vida das pessoas que nos cercam seja cada vez mais agradável. Mas se iniciamos um processo de crítica, de depressão, de só falar mal, de só ver defeitos e falhas, nós vamos ficar muito tristonhos. Tem coisas lindas acontecendo no mundo. Tem estrelas no céu, tem lua, tem dias quentes, dias frios, tem chuva, tem jabuticaba. Está tudo cheio de jabuticaba. A gente tem uma árvorezinha no fundo do quintal que está toda pretinha, parece um monte de monjinho. Os monjinhos no Japão estão todos de pretinho, sabe? A árvore está lotada de jabuticaba, docinha, pequenininha, nossa. Disseram que tinha que ficar regando muito, muito. Eu não sabia, eu só deixei ela ali, né? Mas como é bom, né? Tem coisas boas na nossa vida. E há pessoas que não veem nada bom. Vocês viram alguma coisa boa hoje? Quem viu? Vamos lá. O que você viu de bom?
E a mãe que sobreviveu também, pessoas que pareciam ser lavradores. Que bonito. Vocês todos não ouviram, ela disse que viu uma coisa muito bonita hoje no ônibus, que tinha um casal com 2 crianças. O pai segurava o filho que tinha síndrome de Down e segurava com carinho, uma ternura e um respeito muito grande, enquanto a mãe, com carinho, segurava o seu bebezinho. Eles pareciam pessoas muito simples, que trabalham a terra, lavradores, né? E ela disse, mas havia tanta ternura, né? E não é isto? Uma vez eu fui fazer um casamento e eu falei para, no final do casamento, que vocês sejam felizes, que tenham filhos saudáveis. E a noiva disse assim, que tenhamos filhos e que eles venham como tiver que vir. Falei, que bonito, não é? Se vier com alguma necessidade especial, será tão amado e tão acolhido como qualquer outra criança. E é esse o tipo de pensamento que nós temos que começar a desenvolver. Porque senão, nós vamos querer a raça pura. Lembra-se? Lembra de um que tinha um bigodinho? Fazia assim com a mãozinha. Só os bons, só de uma determinada condição podem sobreviver? Não é assim. Há alguma razão que é maior do que a nossa razão para que tenhamos pessoas com necessidades diferentes da nossa. E até os olhares diferentes nos enriquecem. Às vezes nós só queremos perto de nós quem concorda conosco, não é assim? Quem não, vocês apagam do Facebook? Apagam. Cortam-lhe a cabeça, né? Aí a gente fala dos meninos do Estado Árabe, né? Não fez direitinho, pá, corta a cabeça. A gente corta no Facebook, né? Não responde mais, não falo mais, não quero saber. Mas é interessante você ter pessoas que pensam de maneira diferente de você. Eu tive um professor no Japão, chamava Yogoroshi, e ele uma vez disse assim para mim, que às vezes ele tinha que conversar com algumas pessoas que pensavam de forma muito diferente da dele. E ele tentava mostrar o seu ponto de vista. Mas há pessoas que estão tão fechadas que não ouvem o ponto de vista do outro, né? Ele disse que chegava um momento e dizia assim, você pensa desse jeito? Que interessante. Eu nunca pensaria assim. Não tem briga, não tem discussão. Nós discutimos muito, nós estamos vivendo um momento que já está melhorando agora, mas era um momento muito acirrado. Hoje o Palmeiras está jogando aí no Pacaembu, legal Palmeiras. Salve o Corinthians. Não, o Palmeiras, monge, é o Mancha. Imagina uma briga, vou me bater, jogar tomate, né? Quem é corintiano vai ficar bravo porque eu falei do Palmeiras, quem é palmeirense vai ficar bravo porque eu falei do Corinthians. Não pode. Você já viu o Palmeiras jogar com o Palmeiras? Só em treino, né? O Corinthians só vai jogar com o Corinthians. Também não dá certo, porque existem times que se opõem, o jogo é interessante. Mas outra coisa que as pessoas não estão percebendo é que os jogadores profissionais, eles mudam de time. Antigamente não, o Pelé não gostava disso, né? Santos até o fim foi convidado para o exterior e não foi. Hoje em dia não é assim. As pessoas mudam de times. As pessoas, o que é bonito é um jogador que jogue bem. Não é aquele que quer machucar o outro, não aquele que quer fazer uma feiura, fingir que um pênalti. Isso aí é feio, não é? Mas que em determinado dia você está em ótima condição física e os céus estão ajudando e você marca gol e você faz passes bonitos. E é um prazer assistir um bom jogo de futebol, independentemente do time. A gente poder apreciar bons jogadores, apreciar um bom jogo. Hoje em dia estão fazendo jogos que dizem o seguinte, ou ganhamos juntos ou perdemos. Nós não estamos acostumados com isso, né? A gente está acostumado a jogar para ganhar. Eu quero ganhar, se eu não ganhar eu fico triste, fico bravo. Mas não é isso. Quando eu era criança, meu pai brincava muito, porque eu jogava com a minha irmã mais velha. E quem perdia ficava triste, ficava bravo, né? E ele falou assim, nós vamos fazer um jogo que se chama Quem Perde Ganha. Aprender que perder é bom. Nós não aprendemos isso, né? Perder também pode ser bom,
Porque aquilo que eu perdi, que eu não consegui fazer, eu posso refazer melhor. Eu não posso ficar com raiva, não adianta eu ficar brava, mas eu vou perceber onde é que eu fui insuficiente e onde é que eu melhoro. Então, quando nós falhamos, em vez de ficar bravo, pegar um chicotinho, ficar batendo nas suas costas, eu não presto, porque tem uns assim, né? Tem uns que xingam o outro. Esse também é mais comum, a culpa é do outro. Se eu errei porque alguém me atrapalhou, porque eu sou perfeita, né? Teve alguém que me atrapalhou. Ou o outro personagem assim, eu não presto, eu sou insuficiente, tudo que eu faço não dá certo, é um horror também, né? São dois extremos que a gente não deve ir a eles. Nós somos humanos e falhamos. Hoje a minha irmã, ela gosta de me provocar, minha irmã mais velha. Ela é médica, professora de medicina, é bonitinha, mas ela me provoca. E ela me manda um recorte de jornal pelo WhatsApp, de um francês, acho que escreve para a Folha, porque eu acho que ela lê a Folha de São Paulo, dizendo do que está acontecendo em Mianmar. E dizendo que em Mianmar, os monges budistas e os budistas estão expulsando um grupo pequeno de muçulmanos, que mataram, expulsaram, mandaram para Bangladesh, que é um país mais pobre ainda, que os budistas estão fazendo isto. Aí eu falei, bom, aqui em São Paulo os cristãos estão matando cristãos. Você vai na favela da Rocinha, né? Você vai lá no Rio de Janeiro, as balas perdidas são de cristãos para cristãos. Mas a gente não diz isso, né? Que o cristão está matando o cristão. A gente fala que o bandido está matando o policial, que o policial está matando o bandido. Mas não fala de religião. Há um tempo atrás, os monges de Mianmar foram muito torturados por esse governo que se diz budista. Como a gente conhece muitas pessoas que se dizem cristãs, mas que não praticam aquilo que o cristianismo ensina. É cristão da boca para fora, né? Mas não vive o verdadeiro cristianismo. Como pessoas que se dizem budistas, porque o país é budista, porque eu nasci numa família budista, não me faz budista. Se eu não pratico, se eu não estudo os ensinamentos, e eu não ponho isso em prática na minha vida, eu não sou. Não é porque minha família é. E esta é a confusão que as pessoas fazem, né? Dizer que os budistas são muito violentos contra os muçulmanos. Mas quem está sendo contra os muçulmanos é o mesmo comando armado que foi contra os monges budistas. Fizeram atrocidades de torturas, porque eles não estavam concordando com a ditadura e os monges resolveram fazer uma passeata na rua com as suas tigelas de pedir esmolas viradas para baixo. A tigela de esmolas que nós monges geralmente carregamos, que é para pedir doações, essa tigela de esmolas dá oportunidade a alguém a fazer uma doação aos ensinamentos de Buda. E quem faz doações aos ensinamentos, recebe coisas benéficas. Quando você faz coisas boas, você vai receber coisas boas. Mas se eu não permito você a me fazer doações, se eu viro a minha tigela para baixo, eu não vou permitir que vocês ganhem méritos. Vocês todos ganharam méritos, pagaram R$60 para entrar. R$60 de méritos. É isso. Porque esse dinheiro vai para a comunidade, e para a comunidade criar causas e condições para que a gente possa dar melhor assistência a quem chegue até nós, para fazer retiros, para poder dar aulas, para a gente ter um templo que seja mais agradável. Você veja, o meu templo é pequenininho, e desde que eu comecei a bombar no YouTube, vocês conhecem, né? Eu não cabe mais no templo, que é pequenininho. Então, a gente tem que alugar lugares maiores, como este aqui. É bem confortável. Gostaram? É bom aqui, né? Gostoso. É. Então, a gente tem que alugar esses espaços. E a gente aluga esses espaços a partir das doações que vocês fazem para nós. Então, a gente tenta compensar. Nós não ficamos ricos, é uma coisa que eu nunca consegui. Eu tenho até uma certa preocupação com isso, que eu não sou uma boa administradora. Né? Porque a ideia é que ficasse rica, para construir um templo bem grande, bem bonito. Não seria bom? Vocês todos iam visitar, e o templo da monja é tão lindo. A gente pode passar dias lá, tem um jardim maravilhoso, tem piscina, tem cascata, tem montanha, a comida vegetariana de primeira qualidade, figos, tempurá de figo. Vocês já comeram tempurá de figo? Eu fui comer isso perto de Kyoto.
Tinha um templo perto de Kyoto, que tinha uma comida vegetariana, e de repente no prato tinha aquela bolinha. Eu falei, quentinha, o que será? Na hora que eu mordi, era um figo fresco, com tempura. É uma delícia. Eu gostaria de ter tudo isto, mas eu não sou muito dada à administração, então eu não sei muito acumular, pedir dízimo, sabe? O dízimo é bom, porque ajuda. As pessoas acham que eu falo brincando de verdade. Eu tenho uma admiração por Edir Macedo. Às vezes vocês estão rindo, é verdade. Olha a beleza dos templos que ele constrói, um atrás do outro, no Brasil inteiro. Não é dizer que ele está ficando rico, que ele só está pensando nele. Ele está reinvestindo na sua obra. Quantos pastores ele tem? Quantas pessoas são treinadas a ler a Bíblia, a ler os ensinamentos, a transmitir ensinamentos, a acreditar em palavras que são sagradas. E eu me sinto um fracasso frente a isto. Quando eu reúno assim 500 pessoas, falo, ai que legal 500, ele no mínimo é 50 mil. Percebe? Há um gap, há uma diferença aqui. Mas o que eu percebo é que geralmente as pessoas que se aproximam do Zen e que têm interesse pelo Zen budismo, são pessoas que já tiveram algum contato com práticas meditativas. E essas práticas meditativas, elas não são uma exclusividade do Zen. Zen quer dizer dhyana. Dhyana quer dizer meditar, quer dizer zazen, fazer meditação. E a nossa meditação, a gente nem gosta de traduzir para meditar, porque em português é um verbo transitivo direto, que teria que ter um objeto de meditação. Às vezes a gente não fala para uma criança, você fez uma coisa errada, vá meditar sobre o que você fez. Meditar sobre o que você fez não é zen. O zazen não é meditar sobre o que eu fiz, é a mente conhecendo a própria mente. O eu conhecendo o próprio eu. Eu vou perceber que existe em mim um euzinho pequenininho, que é o agamama. O que eu quero, o que é bom para mim, que vantagem eu levo, que prêmios eu vou ganhar. Não é isto? Isso Freud, que é do século XIX, Buda é 2.600 anos antes de Cristo, falava uma coisa semelhante. Ele deu a isso o nome de ego. O ego é importante. Ele nos dá a nossa individualidade. Mas se ele quer tomar conta do pedaço, ele vai criar um problema para nós. Então, o que nós fazemos com o ego no zazen? A gente pode pedir para ele contar as expirações. Ele fica ocupadinho. Conte de 1 a 10. Então, você senta e o ego fica lá contando. Ele não pode errar, hein? 1. 2, tem que pensar 2, 2 patinhos na lagoa, 2, 3. Quando eu comecei a praticar, eu não passava do 3. Era uma maravilha. No 3 eu já tinha pensado uma porção de coisas, já estava em outro lugar. E aí eu fui treinando, fui insistindo, até que eu consegui contar até 10. Quando eu consegui contar até 10, fiquei toda faceira, passei para contar 100, disseram, não pode, é só até 10. E aí, quando agora eu conto até 10, fala, não conte mais. São meios expedientes que nós usamos para que nós possamos treinar o foco, a atenção. Uma coisa que está muito em moda agora, que é falar de mindfulness. Mindfulness significa plena atenção. Yoga chama Dharuna, né? Yoga, eu gosto muito de yoga, eu pratico, eu não sou professora, eu sei algumas coisas. Patanjali foi um homem que fez a sistematização do yoga, na Índia, muito antiga. E ele vai dizer uma coisa interessante, que primeiro nós temos que ter uma vida ética. Ele vai falar de yamas e niyamas. Aquilo que eu devo estimular em mim e o que eu não devo estimular em mim. O que eu devo estimular em mim? O contentamento com a existência, a pureza, a tranquilidade, a procura da verdade. E o que eu não devo estimular em mim? A violência, a desagregação, a confusão mental. Então veja que interessante, primeiro vai uma vida ética. Nós no budismo falamos de preceitos. Preceitos quer dizer kai em japonês. Não é kai de cair não, é de levantar. Você manter os preceitos, você viver de forma ética, você não tem vergonha.
Porque tudo que você faz é adequado às circunstâncias. Você não está ofendendo ninguém, não está roubando, não tem que esconder. Né? Quando a pessoa rouba, porque a gente fala assim, olha, não matar, não roubar, não abusar da sexualidade, não mentir, não negociar intoxicantes. São 5 principais. Depois tem mais uns assim, ó. Não falar dos erros e faltas alheios. Vocês conseguem? Isso é danado, né? Não se elevar e rebaixar o outro. Não se rebaixar e elevar o outro. Nem se igualar. Cada uma de nós é único. Então, não falar dos erros e faltas alheios. A televisão vive disso, né? Não é bonitinho? Delação premiada. Eu não fiz nada, eles fizeram, eles depois ficam lá presinho, né? Coitadinho dos irmãos batistas, vocês não ficaram com pena? Prometeram para eles que se eles falassem tudo o que eles sabiam, eles iam ficar soltinhos da Silva. Eles acreditaram. Ai, tadinhos, né? Mas é assim a vida. Então, não falar dos erros e faltas alheios. Não falar, não se abaixar e rebaixar os outros, né? Não ser movido pela ganância. Também a gente vê muito isso, né? A ganância. Uma senhora falou para mim, monja, eu gosto do budismo, acho interessante, mas eu não posso ter casa própria. É ganância? Eu falei, não, você pode ter casa própria, você pode ter carro, televisão, você pode ter tudo. A diferença é o apego. Apego é uma coisa assim, eu passo um pouquinho de cola aqui na minha mão, esse microfone para mim nesse momento é importante, para que você que está aí, na última fila, de camisa branca, que eu estou te vendo, por causa da brancura sua, porque aí atrás é mais coisa, vocês estão aqui no meio, estão meio difuso, sabe? Eu gosto muito de ver as pessoas, mas estamos aí, né? Mas para que vocês possam me ouvir, e vocês vieram aqui para me ouvir, eu preciso do microfone. Suponha que eu passe uma cola na mão. Aí eu seguro o microfone. Meu querido, o microfone é meu. Você está olhando com cara de que quer pegar, não dou, é meu. É meu microfone. Eu gosto tanto dele, fiquei tão envolvida com ele, que eu vou passar a cola na outra mão e vou segurar bem fortinho. É todo meu. Estou vendo o seu olhar de cobiça. Não tem isso? Não tem casais que brigam assim? Você olhou para o meu marido. Você está olhando para aquela outra pessoa, eu percebi o seu olhar e brigam. Não, isso é apego. E aí eu quero beber água. Como é que eu vou fazer? Eu fiquei presa. Eu me prendi. Percebe? Por isso a gente fala, o desapego, sem apego e sem aversão, a vida é mais fácil. Porque eu posso usar o microfone quando for conveniente. E quando eu não precisar mais e quiser que alguém fale, eu posso passar o microfone para outra pessoa. Tem uma história antiga que eu gosto muito. Havia uma moça numa cidade do interior, acho que era na China essa. Ou China ou Japão, não lembro agora. E a moça ficou grávida de um menino que trabalhava para o pai dela. E o pai era uma fera. O pai já tinha um casamento programado para a filha, com uma outra família muito rica, e a menina grávida. Quando deram conta, ficaram furiosos e disseram para ela, você tem que confessar de quem é esse filho. E ele era muito amigo do monge. E ele foi lá e disse assim, a menina disse assim, é filho do monge. Nossa, o pai ficou uma fera. A criança nasceu, ele pegou a criança pequenininha, foi lá na porta do templo do monge, bateu na porta, assim, eu pensei que você era meu amigo, que coisa imprópria, você abusou da minha filha, agora você vai cuidar desse bebê, toma, é seu, você que cuide. E o monge falou, obrigada. Entrou, preparou uma madeira, trocou fralda, cuidou da criança por meses. E a menina começou a se arrepender da mentira que falou, né? E o namoradinho já tinha fugido, já estava bem longe, o pai não ia matar. Então ela resolveu contar a verdade. Não, pai, eu menti. É meu filho com fulano, ele foi embora, ele fugiu, pai, mas não é do monge. E o pai, muito envergonhado, vai de novo bater na porta do templo, com licença, desculpa, eu entendi, essa criança não é sua. Ele falou assim, tá bom. Nós conseguimos fazer isso?
Uma pessoa vem e diz para você, você fez isso errado, você fez isso. Ah, tá bom. Ah, não, não foi você que fez errado. Tá bom. Isso é quando a gente consegue acessar o que nós chamamos a mente de sabedoria. Isso é mente de nirvana. Isso é mente de paz e tranquilidade. O Leandro Carnal fala um pouco sobre isso, né? Quem se conhece não é ofendido por ninguém. Quem não se conhece fica ofendido. Aí, o exemplo que ele dá, eu gosto muito, vocês já devem ter ouvido, que ele estava com o carro na rua, guiando o carro, e que alguém ofendeu a mãe dele. E neste momento ele fica pensando na sua mãe, que sempre foi uma mulher muito recatada. Andava com as roupinhas bem fechadas, as sainhas longas, todas as fotografias que ele viu da mãe eram muito discretas. E ele diz assim, essa pessoa não conhece a minha mãe, então não me ofende, não está falando dela. E ele vai um pouco além, dizendo, imagine que minha mãe fosse uma garota de programas. A única coisa que eu podia dizer, ele conheceu minha mãe. E de novo não se ofende. Não é interessante isto? A gente chegar nesse ponto de... Isso é sabedoria, gente. Por que nós permitimos que as outras pessoas nos ofendam tanto? Porque abrimos espaço de permitir que os outros venham tirar a nossa paz e a nossa tranquilidade. Tinha um outro que era assim. Ele acordava de manhã e... Acho que o nome dele era Suigan. Ele dizia assim... Suigan, ele dizia assim, Hai, você está acordado? Tô. Não deixe que ninguém te engane. Hai. Né? Não deixar que ninguém nos engane. É ter a capacidade de estar presente e ver a realidade como ela é, antes de julgarmos. Eu vejo como é, aqui tem um tapete, ali tem um pedaço que é metal. Eu não considero que o metal é melhor que o tapete. Ele tem a sua função aqui. Quando eu sou capaz de ver a realidade como ela é, e que cada coisa tem sua função e posição, e que essas funções e posições também não são fixas, elas podem variar. Esse metal aqui pode virar inúmeras coisas. Pode virar colar, pulseira, pode virar um pedaço de carro, de casa. O tapete é a mesma coisa. Pode servir de cama, morador de rua gosta muito de dormir em tapete, né? A gente está aqui do lado do Hospital das Clínicas, um hospital exemplar, gente. Às vezes a gente vê na televisão falando muito mal do serviço público. Eu tenho testemunhos de coisas muito boas. Eu tive uma aluna minha, a Monja Zenchu, ela teve um problema grave, uma trombose cerebral, e foi internada no Hospital das Clínicas. Ela chamava os médicos e as enfermeiras de anjinhos. Elas vinham cuidar dela com muito carinho, para dar picadinha, fez montes de exames, continua fazendo. Ela ficou sem sequela nenhuma, uma coisa muito boa. Ela rezava muito, ficava muito em silêncio e tinha uma fé grande. Mas ela também permitia que a ciência ajudasse. No quarto dela havia uma senhora que ela dizia que não, que era só Jesus que salvava e não queria tomar os remédios que as enfermeiras traziam. E ela então teve um trabalho grande de convencimento que aquilo era Jesus salvando, que ele estava usando a mão da enfermeira e do médico, que não recusasse um tratamento de tão boa qualidade. Ficamos, para o momento da internação, levou um certo tempo. Ficamos na sala de espera. E nessa sala, chegamos a ficar 7 horas. E nessa sala de espera teve um momento da troca de plantão. Na hora que houve a troca de plantão, que levou 5 minutos, entraram 2 senhoras. E nisto passou um atendente, um enfermeiro, comendo uma fruta, uma maçã. E essas senhoras falaram em voz bem alta, vejam que porcaria de hospital. Em vez de estar atendendo, eles estão ali passeando e comendo. Olha, gente, não levou 5 minutos, eu estava lá, eu fiquei 7 horas lá. Eu vi gente trabalhando tanto, que mal tinha um tempo de ir ao banheiro. E um problema que tem no Hospital das Clínicas, que é depressão entre as pessoas que cuidam dos pacientes, porque é muito pesado. Você cuida com dor, com sofrimento e morte o dia inteiro. E trabalham muito,
porque não são pessoas preguiçosas. Elas estão aí porque têm vocação, porque têm vontade de cuidar, e ganham pouco, e moram em periferias distantes. Então, a gente devia dobrar a língua 10 vezes antes de sair falando por aí que o serviço público não presta. Porque tem alguns que não prestam, não significam que todos eles são ineficientes. Eu tive uma doença que chama herpes zoster, é uma doença da catapora. Então, quando baixa a imunidade, ela dá. Para mim, deu aqui no que chama trigêmeo, né, que é nesta parte do rosto. Fiquei internada no Hospital Emílio Ribas, um hospital público. Fui muito bem tratada, tanto que engordei 10 quilos. Agora está difícil. De manhã cedo tinha café com leite docinho, pão com manteiga e frutinha. Daí a 2 horas tinha mingau. Daí a 2 horas tinha o almoço, um almoço completo, arroz, feijão, salada, tudo que você possa imaginar com sobremesa. Daí a 2 horas tinha o lanchinho da tarde. Daí a 2 horas tinha o jantar e tinha um chazinho da noite. E me disseram que eu precisava repousar e comer. Fiquei repousando e comendo. Fui ficando cada dia mais gorduchinha. E agora está meio difícil, né? Estou com 70 anos, está meio difícil de abaixar. Não vou nunca voltar a ser quem eu era. Isso é uma coisa que eu já aprendi na vida. A vida não tem volta. Eu nunca vou voltar a ser a pessoa que eu fui. Mas como que eu posso ser de agora em diante? O que eu aprendi com isto? O que eu aprendi comendo mais do que eu preciso, que eu fico mais pesada, que eu estou com dor no joelho, eu estou com uma tendinite no joelho. A gente já ouvia falar tendinite na mão, no braço, mas no joelho, agora é o meu caso. Então, isso me mostra o quê? Que eu tenho que cuidar, que eu descuidei. Então, eu não fico brava nem comigo, nem com o hospital que me tratou muito bem, mas com a minha irmã, a médica, ela dizia para mim, quando eles falam repousar, não é ficar deitada na cama. Eu ficava deitadinha. E como esse olho estava fechado, eu só podia ver televisão. Não dava nem para ler. Então, foi uma época realmente de engorda mesmo, né? E aí você aprende que não é isto. Ficar em repouso não significa ficar deitado numa cama comendo, né? É diminuir as atividades. Eu, às vezes, quero atender todo mundo, sabe? É um defeito meu. As pessoas me chamam, eu quero atender, elas me convidam para várias partes do Brasil para dar palestra, para fazer retiros, e eu acho que é minha obrigação, porque se eu escolhi o voto monástico, é para servir. Então eu fico indo, às vezes, em mais coisas do que a minha saúde e minha idade permitem. E aí acabo ficando mais doentinha, mas eu estou em boa companhia. Eu me lembro da minha superiora no mosteiro, que é uma das pessoas mais extraordinárias que eu já conheci. O nome dela, Aoyama Shundo. Capaz de ter algum livro dela aí, que ela me pediu que traduzisse. Um deles belíssimo, que chama Para uma Pessoa Bonita. Ela escrevia para os jornais no Japão, como eu fiz quando cheguei aqui no Brasil, porque eu fui jornalista. E assim como a Folha de São Paulo juntou 2 livrinhos meus, Viva Zen e Sempre Zen, juntaram lá os escritos dela para o jornal, que se chama Para uma Pessoa Bonita. Ela sempre foi, no nosso mosteiro, a primeira a acordar e a última a dormir. Atendia todo mundo que quisesse falar com ela. Quantas vezes eu fui lá para ela reclamar da vida, do mundo, das outras monjas, a gente reclama, e ela dizia para mim, é você. Eu falei, como? Essa senhora japonesa não está me entendendo. Ela disse assim, é você que tem que mudar, não é a outra. Levei 8 anos para entender isso. Sou devagar, não sou? 8 anos. Ela me dizia isso todas as vezes que eu reclamava de qualquer coisa para ela. Você muda. E eu não entendia que é verdade. Quando nós mudamos, o nosso olhar para a realidade muda, a realidade muda. Sabe aquela pessoa que você não gosta? Sabe aquela que é difícil, quando você vai trabalhar, você, aquele está aí, não quero, nem vou falar, vou virar. Você começar a gostar dessa pessoa, é difícil, eu sei. O branquinho do olho é bonitinho. Deve ter tido alguma dificuldade na vida para se manifestar dessa forma. Então, você não criar inimigos. A vida não tem inimigos.
Cada pessoa que nós encontramos é um ser iluminado, disfarçado, a nos mostrar o caminho. Quando você começa a perceber isto, às vezes tem uma pessoa que não é muito agradável, né? Então você sabe que em vez de ir para lá, eu vou para lá. Me mostrou o caminho, por ali não. A Oyama Roshi, ela dava aula da cerimônia do chá. É um chazinho que você bate assim com uma esponjinha, né? Uma coisinha de bambu. E ela diz que entre as alunas dela, tinha uma que elas chamavam a sinistra. Sabe aquela pessoa que entra na sala, está todo mundo alegre, contente, é aquele personagem que entra na sala e já fica todo mundo assim, triste, parado. E o que ela dizia? Eu espero não ser como ela. Eu não posso mudá-la. Quer dizer, que sofrimentos, que tristeza carrega esse ser humano. Mas que eu seja uma pessoa, e ela dizia isso, que ao entrar na sala as pessoas se alegrem. Eu não quero que elas fiquem tristes com a minha presença. Mas para isso ela tem um coração alegre. O meu professor, eu perguntava a ele, quando ele vinha para o nosso mosteiro, monges entre si têm os seus pequenos atritos, irmãos. Vocês têm irmãos, conhecem a convivência na irmandade, a doçura do tratamento dos irmãos, as poucas exigências que um tem para o outro. Mas o dia que o meu professor vinha, ele vinha de tempos em tempos para liderar um retiro. No dia que ele vinha, já no dia anterior nós começávamos a virar santas. Era uma coisa mágica. E um dia eu perguntei para ele, o que o senhor faz? Porque só de pensar que o senhor vem para cá, a gente fica boazinha. Ele disse assim, é o seu coração. É você. Se você gosta das pessoas, se você trata bem as pessoas, elas vão gostar de você. E elas vão tratar você bem. É lei de causa e efeito. Se você é grosseiro, se você é rude, se você entra num táxi e já fica brigando com o taxista, ele vai brigar com você. Mas se você o respeita, se você tenta entender este ser humano, que às vezes não tem ar-condicionado no carro dele, que ele é pobre, ele não está pegando muito cliente, ele está tendo dificuldade, o Uber está atrapalhando ele, não é? Então você não fica bravo com ele, fecha o vidro, abre o ar, ele fala, não tem ar. E aí você fica brava, não fica bravo com as pessoas, nem com a vida, nem com o mundo. Quando você vê uma pessoa que está muito irritada, você fala, será que eu faço isso? Será que eu já fiz isso com alguém? Será que eu posso me observar para eu não fazer isto? E eu vou terminar contando a história do YouTube. Eu gosto sempre de contar por que eu estou no YouTube. Por causa do meu bisneto. Eu tenho um bisneto chamado Mahal. Maha da Índia, Mahaprajna Paramita, né? Maha grande. E O, que eu pus, porque ele é menino, eu falei para eles, põe um ozinho no final, né? O também em japonês pode dizer grande. Esse menino nasceu no meu templo. A minha neta que tem o bebê em casa, ela e o marido são muito de acordo com a natureza e com a vida. Vamos comer produtos naturais, quanto mais simples, melhor. E vamos ter o bebê em casa. Me fizeram um processo educacional, passaram vários vídeos para eu me conformar com a novidade. E o bebê nasceu em casa. E eles passaram um mês comigo. O quarto era um ninho de silêncio, de ternura, de falar baixinho, a luzinha baixa. E o marido, que é o André da Mova, ele começou a descer e ouviu algumas palestras minhas, essas que eu faço agora em público, que eram feitas no templo. No templo eu fico mais dentro dos ensinamentos de Buda, e mais específicos, né? Como aqui vem pessoas de muitas religiões diferentes, e eu não vim aqui para influenciá-los e dizer sejam budistas, eu dou apenas algumas pinceladas nos ensinamentos. E ele ouviu os ensinamentos e disse assim, eu posso gravar? Foi, pode. Pode pôr no YouTube? Eu ponha. Agora, eles são muito hábeis. Eles têm uma empresa que chama Mova Filmes, que já existia muito antes de eu existir na vida deles, que faziam vários clippings, trabalham com questões sociais, questões de educação nas comunidades mais carentes. Eles têm uma questão social
e ambiental muito interessante. Ele ouviu minhas palestras e gostou e pôs no YouTube. Só que eles fizeram melhor do que essa, vocês estão percebendo, vocês já viram no YouTube, né? Não é melhor? É mais curtinho, tem musiquinha, às vezes está branco e preto, né? Está bem bonitinho, né? Eles pinçam, e com isto começou a ter grande divulgação. Mas dessa grande divulgação, o que eu tenho percebido e que para mim é importante, se nós estamos falando de depressão, se nós estamos falando de dificuldades e de sofrimentos, é que eu tenho encontrado pessoas que chegam a mim e dizem assim: monja, eu ouvi o seu vídeo e por isso eu não me matei. Eu não ouvi isso uma vez, mas 2, 3, 4. Eu queria me matar, eu queria acabar com a minha vida. O mês passado foi o mês do não suicídio. Nós sabemos que tem aumentado muito o número de suicídios entre jovens. Na faculdade de medicina, aumentou muito o número de suicídios entre jovens estudantes. Nós temos que olhar para isso. E a pessoa que vai se suicidar, não dá a impressão que vai se suicidar. A Fátima Bernardes, ela apresentou no programa dela fotografias de pessoas que se suicidaram muito alegres nas fotos. Eu tenho um jovem que a mãe veio me trazê-lo para eu fazer o seu velório, o seu enterro. Ele tinha 25 anos, era primeiro aluno de uma faculdade muito difícil de entrar, era um homem de 1,80 m de altura, era um lutador de uma arte marcial, do qual ele era a faixa mais alta. E, de repente, um dia, ele deu um tiro na cabeça. A família nunca pressentiu que ele tivesse qualquer dor, qualquer dificuldade, porque ele era o modelo do ser perfeito. E como é que nós atendemos a este modelo de ser perfeito, se nós não somos perfeitos? Como é que nós podemos perceber quando alguém não está bem e conversar com essa pessoa, e trazê-la para perto de nós, e fazê-la perceber a impermanência, que não há nada fixo nem nada permanente, que o sofrimento, a dor, a dificuldade existe, mas ela também passa. Como diz no pescocinho do Neymar, tudo passa. É verdade, gente, vocês ficam rindo. É um pensamento filosófico profundo. É ensinamento de Buda. Não há nada fixo nem nada permanente, tudo passa. Mas se a gente realmente percebe a impermanência, você não precisa se matar, porque vai morrer mesmo. É garantidíssimo, a morte é garantida. Então não precisa apressar o barco, vai chegar lá. E na hora que chegar, que a gente possa ter uma boa morte. Não é legal ter boa morte? É uma morte que não tem arrependimentos. Eu fiz o meu melhor. Eu procurei excelência no que eu fazia. Eu não fiz mais ou menos. Eu não deixei para depois nem para amanhã, porque minha vida é hoje, aqui agora. E eu faço o meu melhor. E o lugar que eu estou é o melhor lugar do mundo, porque eu faço dele o melhor lugar, porque eu estou presente. Seja a empresa que eu trabalho, seja a família na qual eu estou envolvido, seja o bairro em que eu estou. Olha, quantas vezes eu varri as ruas do bairro da Liberdade quando eu estava lá. Limpei bueiros no bairro da Liberdade. Nós criamos uma condição, os lojistas, as pessoas que têm templos lá, nós nos reunimos, dizemos como é que nós melhoramos esse bairro. E não dizer o bairro não presta, está ruim. O Rio Tietê é a mesma coisa. Em vez da gente olhar para o Rio Tietê, para o Rio Pinheiros, e dizer que ai, que fede, que é ruim, o que eu faço para que fique melhor? Como é que eu cato papéis na rua dessas pessoas que não prestam atenção e que jogam bala, que jogam restos de garrafa na rua, latinhas? Como é que eu tiro, impeço que esse lixo entre nos bueiros e que vai chegar até os nossos rios? Como é que eu falo com empresas que estão jogando produtos químicos? Que campanhas nós podemos fazer para que haja mudança? Mas nós não podemos ficar em casa apontando o dedo, aquele está errado, aquele não presta, o governo não dá conta de tudo mesmo. Cabe a nós tomarmos atitudes, procurar grupos, procurar movimentos, nos inserirmos nisto, para que hajam mudanças que vão melhorar para todos nós. E começa com você, na sua casa,
não põe colher de café com açúcar em cima da mesa. Ai, isso me incomoda tanto, a pessoa mexeu. Não é? A pessoa mexeu no cafezinho, pegou e pôs a colher. Mas como? Põe na mesa? Põe no pires, no prato, né? Aí deixa lá, tudo melado, depois vem formiga, não sei porquê. Agora, você sabe o que a gente põe para formiga? Eu tenho um remédio maravilhoso que eu aprendi, vinagre. Vinagre de álcool, né? Você pega um pouquinho de vinagre de álcool, passa num pano, não é para matar a formiga. A única coisa que esse senhor francês escreveu na Folha de São Paulo sobre os monges e os budistas é isso. A gente não gosta de matar nem mesmo uma formiguinha. A gente não mata a formiga. Não, não mata. A formiga na pia, a gente faz assim, assopra. E se puder, a gente pega um paninho com um pouquinho de vinagre, não em cima da formiga, você assoprou a formiga, e aí você passa na pia e a formiga não virá mais para a sua pia. Ela não gosta de vinagre. Então tem meios expedientes. Outra coisa que não gostam é canela. Canela é bom, diz que tira mal olhado, que tira isso e aquilo. É uma maravilha, você põe canela. As pessoas às vezes chegam no meu templo ali na copa, eles acham que está sujo, né? Ai, caiu o pozinho aqui, né? Canela. Você põe canela assim na janelinha, as formigas não entram. E canela é gostoso, cheiroso, né? Então tem meios expedientes da gente impedir insetos que não são benéficos, que não nos prejudiquem, sem eu ter que ficar dedetizando, sem eu ter que ficar produtos poluentes que vão fazer mal para mim, para minha filha, para minha neta, para o meu bisneto. Se eu quero um mundo mais puro, eu vou pôr menos veneno no mundo. Então, assim como eu não ponho venenos no mundo para matar bichinhos e para isso, para aquilo, eu não ponho venenos da minha ganância, da minha raiva e da minha ignorância nesse mundo. Eu percebo que a ganância existe em mim e quando eu fico querendo acumular coisas, eu vou começar a trabalhar com doação. Vamos partilhar. Vamos dar aquilo que eu não preciso, aliás, que eu posso até achar que preciso, mas que tem alguém que precisa mais do que eu. Isso é ganância. Compartilhe, dê, não fique segurando. Raiva. Como é que você trabalha com a raiva para transformar em compaixão? Alguma coisa que te irrita muito, uma pessoa, uma atitude, e você tentar entender isto. Sua Santidade, o Dalai Lama, ele fala uma coisa que eu gosto muito, que a raiva não é visceral. É alguma coisa que é treinada pela sua mente. Porque na hora que você vê um ser humano fazendo uma malvadeza, quer seja para uma criança, para um homem, para uma mulher, para um bichinho, você não tem pena dessa pessoa, tem? Você tem pena do bichinho, você tem pena da vítima. Começar a ter pena do vitimador. Porque o vitimador definitivamente não é uma pessoa que está bem. Tem algum problema, precisa ser cuidado, precisa ser sarado, precisa ser tratado. Não significa, coitadinho, não. Ele tem um problema, eu não tenho ódio, não quero matá-lo porque não vai adiantar, mas tem um desarranjo que pode talvez ser reequilibrado. Essa é a diferença. Você transforma a raiva em compaixão. Compaixão não é passar a mão na cabeça bonzinho, não, né? Se uma criança vai pôr a mão numa tomada, você não põe o dedo na tomada, filhinho. Choque, né? Você vai dar um grito, não põe a mão aí, para! Né? Isso é compaixão. Então, compaixão tem várias faces. Não é só falar mansinho, bonitinho, que é falso, né? É ser verdadeiro, assertivo e adequado à circunstância. Ganância, raiva e ignorância. Ignorância é a chefona dessa quadrilha, né? Então, o que a gente faz com a ignorância? Transforma em sabedoria. A sabedoria, Buda significa o sábio, aquele que acordou, que despertou. E é uma condição da nossa mente humana, mas ela é feita de sinapses neurais. Nós temos que estimular as sinapses Buda. Temos que estimular as sinapses de compreensão da realidade. Não de ignorância, mas de percepção clara do que é e como pode ser e como que nós atuamos para que fique cada vez melhor. E eu espero que vocês todos possam fazer esse compromisso de como fazer com que a vida fique cada vez mais agradável para o maior número de pessoas. É nossa responsabilidade,
É nosso direito e dever de nascença. Vamos usar esse supercomputador maravilhoso chamado cérebro humano. Vamos usar no máximo das suas potencialidades. Vamos dar oportunidade à mente a meditar, a praticar zazen, a observar em profundidade, não só a superfície das coisas, mas observar profundo, um observar de longo alcance, um observar de compaixão, para que nós possamos atuar com sabedoria, para que o maior número de pessoas acorde, desperte, e a gente possa ter uma cultura de não violência, uma cultura de respeito, uma cultura de acolhida. Agradeço a cada um de vocês que se deslocaram hoje até aqui. Eu sei que às vezes não é muito fácil chegar, mas eu acho que a gente tem um metrô aqui perto, a Rebouças está cheio de ônibus e a gente tem um estacionamento maravilhoso aqui também. Eu espero que a gente possa ter outros encontros aqui nesse centro de convenções e que vocês tenham uma noite iluminada. Que os ensinamentos, os poucos ensinamentos que eu dei. Uma vez Buda deu um ensinamento, estavam todos os discípulos lá, ele pegou um punhadinho de folhas e disse assim: você acha que isso aqui é muito? São muitas folhas frente à imensidão dessa mata, dessa floresta? E eles falaram: não, é só um pouquinho. E ele disse assim: pois é, isso é o quanto eu estou ensinando vocês. Porque os ensinamentos estão em toda parte, se a gente for capaz de abrir o nosso canal de percepção, abrir as conexões e perceber que tudo e que cada pessoa pode estar nos mostrando o caminho. Um caminho que seja de clareza, de lucidez, de adequação e de bem. De fazer sempre o bem para o maior número de seres. Muito obrigada pela sua presença. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Todos os Budas através do espaço e do tempo, todos os Bodhisattvas, Mahasattvas, Mahaprajna, Paramita. Que a sabedoria perfeita e completa esteja sempre presente na vida de cada um de vocês, de todos nós que estamos aqui.